Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre inseminação artificial nessa aula e na próxima. Durante a aula vocês vão perceber que tem uma batida aí, está tendo uma obra aqui do lado, mas nós temos que gravar, temos que entregar material. Vai ser desse jeito mesmo. Segue em frente, segue o jogo. Então, nós temos diversas formas de fazer o manejo do acasalamento. A mais comum, a mais utilizada aqui na nossa região é, primeiro, o da monta natural. E essa monta natural ela pode ser controlada ou não controlada. A mais comum, por ser mais fácil, mais prática, dá menos trabalho, é a monta natural não controlada. Então, o que é a monta natural? É o próprio animal, por sua conta, realizar o acasalamento. Ele identifica o cio das fêmeas e ele próprio, o macho, realiza essa cobertura sem a intervenção do homem. Na monta não controlada, os reprodutores são introduzidos junto com as fêmeas, numa proporção de 3%, ou seja, vai ficar um macho para um pouquinho mais de 30 fêmeas, um macho a cada 33 fêmeas, digamos assim. A base de cálculo vai ficar ali de um macho para cada 30 ou 40 fêmeas, dependendo da qualidade desse macho, da libido desse macho. Isso aqui é utilizado em criações extensivas, então você solta as fêmeas, solta o macho nessa proporção, e eles que fazem a cobertura por sua conta. Na monta controlada, já é observado então o cio das fêmeas, os tratadores ou o proprietário mantém essas fêmeas de maneira a ser observada, ele recolhe para um local, um aprisco, ele observa esse cio e ao identificar o cio, que pode ser feito por um rufião com uma tinta marcadora, ele encaminha para o macho realizar a cobertura. Então, só de você realizar esse controle, você consegue aumentar o número de fêmeas por macho. Então, você vai conseguir utilizar esse macho aí com 50, 60 fêmeas. Então, você tem um gasto menor com a aquisição e manutenção desses machos. Então, a monta natural ocorre o acasalamento natural. A monta é realizada pelo animal. Outra alternativa é realizar a inseminação artificial, onde eu retiro o sêmen do animal e eu faço a deposição desse sêmen na fêmea. Houve agora uma intervenção do homem. Outra alternativa é o uso da inseminação artificial, que a gente vai comentar um pouco mais na frente. Nesse acasalamento por conta própria, pode ocorrer um manejo desordenado, né? Você não vai ter um controle desses acasalamentos. E aí pode ocorrer consanguinidade estreita, fêmeas podem ser acasaladas muito precocemente, e isso vai acarretar que ela vai ter um reduzido potencial produtivo quanto matriz. Então ela entrou muito jovem na vida reprodutiva e ela possivelmente também vai sair muito jovem dessa vida reprodutiva, porque ela ainda estava se desenvolvendo e teve que levar essa gestação. Isso concorreu com os nutrientes para o seu desenvolvimento próprio. Outro fator que pode acontecer é machos esfriarem, ou seja, apresentar queda na qualidade do ejaculado ou mesmo diminuição da libido por excesso de utilização. E aí ele não vai dar conta das fêmeas ou vão aparecer menos fêmeas gestantes no seu sistema de produção. E aí a inseminação artificial ela vai entrar aqui tentando atender à demanda de mercado que está cada vez mais exigente, exigindo produtos, seja carne ou leite ou lã, em maior quantidade e também em melhor qualidade. O mercado ele não quer hoje mais só volume, ele exige alguns outros aspectos. Seja qual for o produto, o mercado está demandando e nós, enquanto técnicos da área e produtores, temos que estar atendendo essa demanda, né? Produtos carnes de qualidade, leite em quantidade, qualidade, beneficiamento desse leite, seja como queijo, seja como iogurte, produtos cosméticos, etc., couro. Então nós temos que estar buscando atender essa demanda até para viabilizar o nosso negócio. Às vezes o produtor já está inserido naquele sistema de produção, mas não é um sistema viável. Então ele tem que buscar se inserir para atender essa demanda da melhor forma possível e trazendo maior rentabilidade para o seu sistema. Mas o que consiste a inseminação artificial mesmo, que a gente vem falando?
A inseminação artificial é uma técnica reprodutiva, ela é uma biotécnica, que consiste na deposição do sêmen no aparelho reprodutivo da fêmea sem o contato sexual macho e fêmea. Não há o contato do reprodutor com a matriz. E quem vai fazer esse contato? Nós, seres humanos, vamos coletar o sêmen dos machos reprodutores e nós, seres humanos, vamos fazer a deposição desse sêmen no trato reprodutivo da fêmea. O objetivo dessa técnica é a melhoria genética de um rebanho a baixo custo e em alta velocidade. Como é que iniciou esse processo, essa biotécnica? Tem uma lenda que os árabes utilizaram o sêmen de um garanhão para inseminar uma égua. Tinha um garanhão de uma tribo inimiga. Esse garanhão era considerado um animal de alto valor genético. Um grupo foi lá e realizou a coleta do sêmen desse reprodutor e levou para inseminar numa égua que estava em cio. E diz que obteve sucesso. Diz que toda lenda tem um fundo de verdade, né? Pode ter sido verdade essa história, como pode ser a história de pescador. Comprovação científica ocorreu em 1784, quando um monge italiano e cientista Lázaro Spallanzani fecundou uma cadela sem o contato sexual com o macho. Em equinos, essa técnica foi aplicada em 1890, em ovinos, entre 1901 e 1905 tiveram vários trabalhos realizando essa técnica. E em 1949, pesquisadores ingleses demonstraram a possibilidade de conservação do sêmen por um longo tempo a baixas temperaturas. Então isso aqui deu início a uma série de possibilidades, porque quando você tem o fator tempo envolvido e um longo tempo que hoje se consegue manter esse sêmen, você tem uma série de possibilidades do uso do sêmen de reprodutores, até reprodutores que já morreram. Se você tiver o sêmen conservado, você pode utilizar. No Brasil, começou a inseminação em ovinos na década de 40 e em caprinos na década seguinte, na década de 50. Então, o macho, se for um macho de boa fertilidade e boa libido, ele consegue atender aí entre 40 e 60 fêmeas no manejo da monta controlada. Se a gente passar para o uso da inseminação artificial com esse mesmo macho, a gente consegue atender aí entre 10 mil e 20 mil fêmeas. Então a gente aumenta muito o potencial de uso do macho. Então vocês percebem aqui que a inseminação artificial ela vai melhorar o uso da genética do macho. É um benefício que se usa do melhoramento genético do macho. Para utilizar a qualidade genética da fêmea, tem-se que utilizar outras biotécnicas que a gente viu nas aulas passadas. Vantagens: melhoria genética em um menor espaço de tempo, aumento na produção de leite e carne, redução na transmissão de doenças, diminuição das chances de parto distóxico, você escolhe reprodutores menores para fêmeas menores, menor risco de acidentes com o funcionário pela diminuição do número de machos. Vocês sabem que os machos de caprinos e ovinos ele têm o hábito de dar amarradas e numa disputa por dominância de espaço ele pode fazer esse ato com os tratadores e pode se acidentar. Se você tem menos machos, o risco de ocorrência de acidentes é menor. Maior aproveitamento de reprodutores de alta qualidade. Maior controle reprodutivo e zootécnico, você faz a inseminação com aquela data marcada e faz a anotação do dia da inseminação. Utilização de um reprodutor mesmo após a sua morte, se você tiver conservado o sêmen desse animal. Utilização de reprodutores com problemas adquiridos, digamos que ele tem um problema numa pata e ele não consiga realizar montas. Mesmo assim, você consegue coletar sêmen desse animal. E se ele tiver um bom valor genético, compensa você coletar esse sêmen e estar fazendo a reprodução dele junto com as fêmeas. E você pode também ter um controle maior da sanidade desses machos, diminuindo o risco de eles estarem transmitindo doenças para o rebanho. Mas também, se você não tiver o controle da sanidade desses machos, como ele tem maior potencial de utilização, você também vai estar potencializando
a disseminação dessas doenças. Então você tem que ter cuidado com a sanidade. Tem capacidade fácil de transportar e conservação prolongada desse material genético e a redução do custo com a manutenção de reprodutores. Então tudo isso é vantagem do uso da inseminação artificial em caprinos e ovinos. Como desvantagem, como você vai ter aquele sêmen ali à disposição de machos de alto valor genético, é comum os criadores utilizarem esse macho em várias, que isso vai melhorar eternamente o diferencial de produção daquele rebanho. Mas nós sabemos que quanto maior o nível de consanguinidade, mais problemas nós podemos ter nesse rebanho pelo surgimento, o aparecimento de duplos recessivos, que geralmente é onde estão embutidas as doenças. Tem o custo, o investimento inicial com o material e treinamento, necessita pessoa capacitada, necessita algumas instalações básicas, necessita maior cuidado na observação dos cios e quando a gente faz a inseminação artificial a gente tem uma leve redução na fertilidade. Dificuldade de implantação da inseminação artificial. Nós vimos lá que em caprinos, desde a década de 50, em ovinos desde a década de 40, a gente ainda não viu a inseminação artificial se tornar uma biotécnica tão popular quanto poderia, já que ela é uma prática simples. E no caso de utilizar o sêmen fresco, você precisa de equipamentos simples também, e isso já melhora o uso do reprodutor. E essas desvantagens, a não ocorrência da popularização dessa biotécnica pode estar relacionada com baixo poder econômico dos criadores, baixo nível de organização desses criadores, baixo nível tecnológico ou resistência de se aplicar novas tecnologias, faltam programas específicos para estimular essa prática, falta muito incentivo financeiro para os criadores no nosso país ainda. E o custo com os reprodutores melhorados é um custo relativamente alto. Então, o primeiro passo para a gente poder fazer a inseminação artificial é fazer a coleta do sêmen. Essa coleta é feita com a vagina artificial e através da pressão e temperatura, esse macho vai ejacular aqui e a gente coleta com um tubo na frente dessa vagina artificial. Aqui a gente introduz água morna e coloca um lubrificante. E aí ele acha que vai fazer uma monta natural e você desvia o pênis dele e ele faz o ejaculado nessa vagina artificial e a gente coleta esse sêmen. Outro método de coleta de sêmen é o eletroejaculador, mas em caprinos e ovinos ele é pouco utilizado por conta da facilidade do outro método e porque a qualidade, quando a gente usa essa técnica aqui, é inferior ao método anterior. O sêmen vai ser um pouco pior, além de ser um equipamento mais caro. Ele é mais comumente utilizado em bovinos. Esse sêmen que a gente coletou, ele pode ser utilizado ali na mesma hora, fresco, onde eu faço um fracionamento dele, ou uma diluição. Então, aquele mesmo ejaculado que seria direcionado para uma única fêmea, se ele tiver uma boa qualidade, um bom número de espermatozoides, eu posso dividir para 2, 3 fêmeas. Só aí eu já consegui aumentar a utilização desse macho. Eu posso fazer o resfriamento desse sêmen, onde eu faço a adição de uma solução conservante e eu posso manter ele a 5 a 15 graus Celsius e utilizar de um dia até 2, no máximo ali 3, 4 ainda consegue tirar alguma coisa, mas ainda vai caindo muito a qualidade. Até 2 dias essa qualidade desse sêmen ainda está alta. Ou congelado, eu posso estocar por longos períodos que esse sêmen se mantém viável. A eficiência da inseminação artificial está relacionada, primeiro, à qualidade do sêmen desse reprodutor, ao tipo do sêmen que eu vou utilizar, se fresco ou congelado. O sêmen fresco apresenta melhor qualidade, os espermatozoides estão mais ativos. Quando eu faço a refrigeração ou congelamento, eles ficam menos ativos. O número de espermatozoides por dose, o tipo do estro, se for um estro natural ou um estro induzido, sincronizado. O número de inseminações que eu utilizei por estro vai me indicar essa eficiência. O método de inseminação artificial, que a gente vai ver mais na frente. E, principalmente, a qualificação da mão de obra. Se você for querer fazer de qualquer jeito, você tanto pode lesionar os animais, como simplesmente não vai obter sucesso com essa técnica.
Antes da gente pensar em implantar a inseminação artificial, a gente tem que pensar em tudo aquilo que foi falado antes, de nutrição dos animais, de manutenção da saúde dele e ter o mínimo de instalação adequada para a gente estar aplicando essa biotécnica. Então, aqui a gente tem a entrada do trato reprodutivo, onde a gente tem a vulva, em seguida a gente tem a vagina. Na vagina nós temos uma estrutura que separa o meio externo do meio interno, que é a cérvix ou o colo do útero. Essa cérvix só se abre em dois momentos, no momento do cio e no momento do parto. Então nós temos que aproveitar o momento do cio para fazer essa inseminação artificial e atravessar essa cérvix. Quando a gente utiliza sêmen resfriado ou congelado, é interessante que a gente atravesse a cérvix para obter sucesso na inseminação. Se eu uso o sêmen fresco, eu posso depositar aqui na vagina, que eu consigo obter sucesso com a inseminação. Temos que atentar também aos sinais de uma boa detecção de cio, observar a vulva inchada e avermelhada, presença de muco, a fêmea demonstra interesse pelo macho, ela pode montar em outras fêmeas, fica inquieta e agitada, a cauda apresenta movimentos laterais rápidos e ela pode também apresentar uma micção frequente. Então, esses são sinais de que a fêmea vai entrar em cio. É a fase anterior, é o proestro. No caso do estro, há um fator decisivo que define realmente que essa fêmea está em cio, que é a aceitação da monta. Então, a fêmea só está em cio quando ela aceita ser montada. Então, quando ela começa a demonstrar esses sinais, ela entrou então em proestro. Aproximadamente 12 horas depois é o momento de realizar a inseminação ou a monta, que ela vai estar em estro. Então você tem que sincronizar o momento adequado de você realizar a inseminação para acertar esse momento aqui da aceitação da monta. O acasalamento do caprinos ocorre geralmente com aproximação, o macho funga e a fêmea geralmente urina para ele detectar o cheiro na urina dela. Ele faz então um reflexo de Fleeman, onde ele tenta captar o odor dessa urina pelo vômero nasal. Pode ocorrer esse ato de acotovelamento e escoiciamento e em seguida ocorre a monta. Quando ele faz essa contração aqui dessa musculatura do traseiro, ele completou a cópula. Então, esse reflexo aqui, esse ato que ele está fazendo é justamente para tentar identificar se ela está em cio e em seguida realizar a cobertura. Então era isso e até a próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre inseminação artificial.